Olá, pessoal! Hoje nós falaremos sobre curvas de nível e superfícies de nível. Comecemos com a definição de curvas de nível. A gente vai começar considerando D, um subconjunto do R2, F, uma função que sai desse domínio em R, certo? Uma função de duas variáveis reais, C, um elemento na imagem de F, ou seja, um número real que pertence à imagem de F, e vai definir o conjunto dos pares ordenados no domínio da função, cuja imagem desses pares ordenados é igual a C, com uma curva de nível de F no nível C. Resumindo, o que seria essa curva de nível de F no nível C? É você pegar o gráfico da função de duas variáveis, né, que está em três dimensões, e você vai fazer um corte no gráfico da função, no plano horizontal z igual a c, e aí você projeta essa curva no plano xy, e essa vai ser a curva de nível de F no nível C, certo? Bom, eu tenho algumas observações aqui, obviamente, né? Como a gente definiu curva de nível, a gente vê que uma curva de nível é constante. Veja que o conjunto é dos pares ordenados no domínio, cuja imagem é a mesma, igual a C. Então, obviamente, ela é constante naquele nível. Uma curva de nível é uma função real de duas variáveis, certo? Uma curva de nível não é de uma função, né? Uma curva de nível de uma função de duas variáveis reais é um subconjunto do R2. Por quê? Porque é o conjunto dos pares ordenados que satisfaz essa condição da imagem ser igual a C, ou seja, é um subconjunto do R2. O gráfico de uma função real de duas variáveis, como a gente já sabe, aumenta uma dimensão, né? Então, é um subconjunto do R3. Então, a curva de nível é um subconjunto do R2, né, de uma função de duas variáveis, e o gráfico dela é um subconjunto do R3. Aqui eu tenho alguns exemplos de curvas de nível, certo? A primeira é a função f de xy igual a x ao quadrado menos y ao quadrado, e eu quero determinar essas curvas de nível de f dos níveis 0, 1, menos 1, 4 e menos 4. Então, vamos lá. Observe que as curvas de nível dessa função vão ser da forma, pega a função, né, que é x ao quadrado menos y ao quadrado, igual a constante c. Aí depois eu vou substituindo. Eu quero primeiro no nível 0, então substituo c por 0. Quando eu faço c igual a 0, eu vou ter x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 0, que é equivalente a y ao quadrado igual a x ao quadrado. Em outras palavras, y é igual a mais ou menos x. Então, no nível 0, eu tenho dois pares de retas. A reta y igual a x, tá um pouco pequena aqui, tá? A imagem, mas é a reta em vermelho, y igual a x, no nível 0. E a reta y igual a menos x, também no nível 0, tá? No nível 1, você vai ter x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1. Reescrevendo, né, vai ficar... quer dizer, não precisa nem reescrever, né? Você vai ter x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1, que já é a equação da hipérbole. Essa hipérbole vai dar sobre o eixo x, né? Então, no nível 1, tá em roxo aqui a minha hipérbole. Eu tenho essa hipérbole aqui em roxo, certo? Passando pelo ponto 1, 0 e pelo ponto menos 1, 0, tá? Então, essa hipérbole aqui, na verdade, vai ser a curva de nível de f no nível 1. No nível menos 1, você teria o seguinte, x ao quadrado menos y ao quadrado igual a menos 1. Mas para ficar na equação da hipérbole, você multiplica todo mundo por menos 1, e isso vai implicar em quê? Y ao quadrado menos x ao quadrado igual a 1. Então, agora você tem a hipérbole agora sobre o eixo y. Então, agora vai vir aqui para cima. Está em azul, então você tem no nível menos 1, essa hipérbole aqui passando pelo ponto 0, 1 e pelo ponto 0, menos 1, tá certo? No nível menos 1. Analogamente, no nível 4, né, aqui eu até tinha reescrito, né, para ser diferente de 0, eu posso pegar essa equação e reescrever assim, para ficar mais fácil de enxergar a hipérbole. Então, para ser igual a 4, eu fico com x ao quadrado sobre 4, menos y ao quadrado sobre 4, igual a 1. Né? Então, eu tenho uma hipérbole, né, aqui sobre o eixo x. Aí, aqui, no caso, ela vai passar, como aqui é 4, é como se fosse 2 ao quadrado, né? Então, ela vai passar pelos pontos 2, 0 e menos 2, 0, né? Então, tá sobre o eixo x, essa daqui em verdinha, certo? Que representa no nível c igual a 4, certo?
Analogamente, no nível C igual a menos 4, né? Você vai ter essa equação aqui, vai se transformar, deixa eu vir para o lado de cá, vai ficar x ao quadrado sobre menos 4, menos y ao quadrado sobre menos 4 vai ficar y ao quadrado sobre 4 igual a 1, ou seja, vai ser a hipérbole sobre o eixo y. Aí aqui é como se fosse 2 ao quadrado, né? Então, vai ser a hipérbole que está em amarelo, que ela vai passar pelos pontos 0, 2 e 0, menos 2, né? Que é essa hipérbole em amarelo que a gente tem aqui. Então, essas são as curvas de níveis que eu solicitei nos níveis 0, mais ou menos 1 e mais ou menos 4. Aí, geralmente, a gente desenha a curva de nível no nível que a gente está pedindo e coloca do lado o valor do C que foi considerado para identificar qual foi a curva de nível em cada nível solicitado, certo? No próximo exemplo, a gente tem aqui a função de duas variáveis y mais raiz de x e que é as curvas de nível dela nos níveis 0, 1 e menos 1. Então, do mesmo jeito, né, a gente sabe que as curvas de nível dessa função vão ser representadas pela função y mais raiz de x igual a constante c. Então, só reescrevi para ficar mais fácil, né? Y igual a menos raiz de x mais c, e agora eu vou substituir os valores que eu quero. Para c igual a 0, vai ficar y igual a menos raiz de x, que é essa função aqui em verde, né? C igual a 0, que é y igual a menos raiz de x. Quando você faz c igual a 1, vai ficar y igual a menos raiz de x mais 1. Então, você está dando uma unidade para cima do eixo y. Então, você vai pegar essa y igual a menos raiz de x e vai deslocar para cima uma unidade. Obviamente, ela vai tocar o eixo x, né? Ela vai tocar o eixo x em que momento? Quando o y for 0. E aí, você vem na equação e substitui para encontrar o valor de x, que vai ser 1, certo? Analogamente, quando você faz c igual a menos 1, vai ficar y igual a menos raiz de x menos 1. Então, você está pegando y igual a menos raiz de x, deslocando para baixo uma unidade. Então, vai ser essa em vermelho, que representa a curva de nível de f no nível c igual a menos 1, ok? No próximo item, a gente vai calcular as curvas de nível da função x ao quadrado mais y ao quadrado nos níveis 0, 1 e 4. E no final, a gente vai tentar esboçar o gráfico dessa função, certo? Vamos lá. Então, as curvas de nível dessa função são da forma f de xy, que é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a c. Obviamente, essa constante c só pode ser maior ou igual que 0, porque c é a soma de quadrados, certo? Então, eu estou pedindo aqui no c igual a 0, 1 e 4, tá? No c igual a 0, eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 0. Então, eu só tenho uma possibilidade para essa equação, que é o ponto xy ser igual a origem. Porque eu vou ter o quê? X ao quadrado igual a menos y ao quadrado. Para isso acontecer, eu só tenho como acontecer isso se x e y forem iguais a 0. Então, no nível 0, eu tenho apenas um ponto, que é a origem 0, 0. Nos demais níveis, né? Então, eu fiz aqui de maneira geral. Os casos em que c é maior do que 0, a equação se torna x ao quadrado mais y ao quadrado igual a c. E, obviamente, essa equação descreve o quê? Circunferências centradas na origem e de raio, raiz de c. Que a gente sabe que a equação da circunferência centrada na origem de raio c, né, seria como sendo x ao quadrado mais y ao quadrado de raio r, né? Igual a r ao quadrado. Como do lado direito aparece c para a gente, então é como se nosso c fosse r ao quadrado. Então, por isso que o raio dessas circunferências são iguais a raiz de c, ok? Então, no nível 1, a gente tem a circunferência centrada na origem de raio 1, que a raiz de 1 é o próprio 1. E no nível 4, a gente tem a circunferência centrada na origem de raio 2. Então, tá aqui, circunferência centrada na origem de raio 2, no nível c igual a 4, circunferência centrada em 0 de raio 1, no nível c igual a 1, e o ponto 0, 0 como sendo o nível c igual a 0, certo? Então, perceba aqui, à medida que eu começo no primeiro valor de c possível, que é 0, eu tenho o ponto xy igual a 0, e, obviamente, né, se a função é z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, o ponto correspondente seria 0, 0, 0, certo? Lá no espaço de 3 dimensões, para desenhar o gráfico dessa função. Então, ela vai começar do ponto 0, 0, 0. E à medida que eu aumento o nível c, que é o valor que eu vou considerar de altura, né, para z.
Então, eu vou aumentando o valor de Z e à medida que eu vou aumentando, cada curva de nível que eu vou obtendo são circunferências que vão aumentando o raio dela. E sempre centrada no mesmo ponto, sobre o eixo Z, tá certo? Então, daqui a pouco a gente vai ver como é que fica o gráfico dessa função, tá? Então, vamos lá, pessoal. A gente quer saber como é que vai ficar o gráfico da função z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado com base nas curvas de nível que a gente calculou. Então, lembrem que no nível 0 a gente encontrou um ponto associado no gráfico da função como sendo a origem. E à medida que a gente aumentava os níveis, ou seja, à medida que a gente ia aumentando as alturas que a gente considerava, a gente tinha circunferências que iam aumentando os seus raios, certo? De mesmos centros, concêntricas, né? Então, que nesse caso vai ser sobre o eixo Z. Então, o que é que vai acontecer aqui com o gráfico dessa função? Vamos ver. Então, começou na origem. E aí, à medida que eu vou crescendo os níveis, né, aumentando o raio da circunferência que eu estou trabalhando, eu vou obtendo o quê? Um paraboloide. Então, o gráfico da função z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, na verdade, é o paraboloide de revolução, certo? Observem também que se você considera x igual a zero, você tem a equação z igual a y ao quadrado, né, que é uma parábola no plano z e y. E se você faz y igual a zero, você tem a parábola z igual a x ao quadrado. Então, você pode primeiro traçar a parábola z igual, no caso, você fazendo o esboço do gráfico, né? Você traça a parábola z igual a x ao quadrado, z igual a y ao quadrado e faz as circunferências rotacionando, né, como se fosse uma revoluçãozinha, né? Nessas parábolas que você construiu, e aí você consegue formar esse paraboloide, certo? E agora, pessoal, nós vamos ver a definição de superfícies de nível, que é um conceito análogo a curvas de nível, só que agora a gente vai trabalhar com funções de 3 variáveis reais. Então, D vai ser agora um subconjunto do R3, que é o domínio da função f, que chega em R. C, mais uma vez, é um elemento na imagem de f, então é um número real na imagem de f. E o conjunto definido como o conjunto das triplas x, y, z no domínio dessa função, cuja imagem dá um valor constante c, é chamado de superfície de nível de f no nível C. Então, é análogo a curvas de nível, só que agora para funções de 3 variáveis, certo? A ideia de superfície de nível é semelhante, né? Obviamente. E é porque, assim, quando a gente vai imaginar o gráfico de uma função de 3 variáveis, ele está em 4 dimensões. Então, fica algo impossível para a gente, a olho nu. Então, o que é que vai acontecer? Para a gente, pelo menos, ter uma ideia do que acontece com a função de 3 variáveis, a gente pode estar analisando o que acontece com as superfícies de nível dessa função, certo? Obviamente, tem umas que são mais fáceis do que outras, né? Então, a gente vai ver um exemplo aqui agora. Então, aqui a gente vai determinar algumas superfícies de nível da função x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 2 mais z ao quadrado, certo? Como eu deixei livre os níveis, a gente escolhe os níveis que achar mais conveniente, tá? Então, aqui eu tenho que as superfícies de nível dessa função, obviamente, vão ser de que forma? Vai pegar a função, x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 2 mais z ao quadrado e vai igualar a constante c. Obviamente, você tem que ser maior ou igual que zero, porque é soma de quadrados, né? E o 2 também é positivo. Então, obviamente, vai ter que ser valores maiores ou iguais que zero para C. Então, começando com o valor C igual a zero, então, vou analisar o nível zero, eu pego a função igual a zero. Então, eu vou ter o quê? X ao quadrado mais y ao quadrado sobre 2 mais z ao quadrado igual a zero. Obviamente, eu só tenho uma possível solução para essa equação, que é o conjunto dos 3 pontos x, y, z, todos sendo iguais a zero, certo? Então, no nível 0, eu tenho a origem lá, 0, 0, 0. Para os casos em que c é maior do que zero, a gente vai pegar essa equação e vai reescrever. Então, para os casos que c é maior do que zero, a gente vai dividir todo mundo por c. Dividindo todo mundo por c, a gente obtém a equação x ao quadrado sobre c, mais y ao quadrado sobre 2c, mais z ao quadrado sobre c igual a 1. Então, essa equação é a equação de quê? Do elipsoide, certo? Então, a gente vai substituir alguns valores de c para ver como fica as superfícies de nível dessa função. Então, vamos ver aqui como é que ficam essas superfícies de nível.
Então, obviamente, né, como eu já tinha escrito aqui para vocês, as superfícies de nível são dessa forma, x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 2, mais e ao quadrado igual a c. E no caso de c ser diferente de zero, ou seja, maior do que zero, a gente tem x ao quadrado sobre c, mais y ao quadrado sobre 2c, mais e ao quadrado sobre c igual a 1, certo? Lembrem que a equação do elipsoide é x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, mais e ao quadrado sobre c ao quadrado, igual a 1, certo? Então, é só ver direitinho quais são os valores de a, b e c no nível c que você considerou para poder estar desenhando esses elipsoides. Vai ser um elipsoide dentro do outro, lembrando que no nível 0 tem aqui em vermelho, não sei se vocês estão conseguindo ver, que é a origem, né, que é o nível c igual a 0. Quando eu faço c igual a 1, aí substituo aqui c por 1, né? Para c igual a 1, você vai ter o seguinte, x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 2, mais e ao quadrado igual a 1. Então, o valor de a aqui é 1, o valor de b é raiz de 2 e o valor de z é 1. Então, considerando esses valores, eu tracei aqui essa elipsoide em azul aqui de dentro, certo? Que é a elipsoide dessa forma, no nível c igual a 1. O outro nível que a gente considerou foi o nível c igual a 2. Então, a gente, substituindo c por 2, a gente fica com c ao quadrado, x ao quadrado sobre 2, mais y ao quadrado sobre 4, mais e ao quadrado sobre 2 igual a 1. Então, aqui, obviamente, o valor de a é raiz de 2, o valor de b é 2 e o valor de c é 1. Esses valores são para a gente se basear na hora de traçar o elipsoide, né? Por exemplo, nesse último caso aqui do c, né, c igual a 2 desse nível, a gente vai ter o quê? A é raiz de 2, que está sobre o eixo x, né? Então, a gente vai se basear no valor raiz de 2 para marcar os pontinhos aqui, raiz de 2 sobre o eixo x e menos raiz de 2. Para o eixo y, a gente vai se basear nos pontos menos 2 e 2. Então, marquei aqui 2 e menos 2 para me basear. E sobre o eixo z, a gente vai se basear nos pontos raiz de 2 e menos raiz de 2. Aí vai desenhar o nosso elipsoide. Analogamente, no nível 1, eu vou me basear no eixo x para marcar os pontinhos, né? O valor de a, que é quem está sobre o eixo x, vai ser 1 no caso, né? Então, fica 1 e menos 1, que eu vou marcar. E para o y, sobre o eixo y, eu vou ter raiz de 2, então eu vou marcar raiz de 2 e menos raiz de 2 sobre o eixo y. E para o eixo z, vou marcar lá 1 e menos 1, certo? E aí eu construo a elipsoide, certo, pessoal? Então, era isso que eu queria falar com vocês e até a próxima aula.